Bom dia, está entrando no ar o programa Panorama Popular da TV Net. Hoje é um dia especial para mim, para minha família, para meus filhos, pois o meu filho, Roderick da Rocha Leão, sobrinho, hoje ele me deu uma notícia maravilhosa. Ele vinha já há 4 anos tentando vestibular para medicina. E hoje ele, se utilizando, da nota do Enem, ele conseguiu passar na Universidade Católica de Pernambuco, né? Para mim foi um momento de muita felicidade, né? Ele conseguiu conquistar esse espaço, foi uma luta dele, estudou bastante. A gente sabe que não é fácil, porque a gente via ele, né, muito centrado, focado, estudando bastante, uma luta tremenda. Não conseguiu pelo SISU, né, para fazer aí na UPE ou na Universidade Federal de Pernambuco, porque a concorrência com essas histórias de vaga para pessoas, né, pobres, de cor, né, a cota ela, né, toma muito a vaga de quem estuda bastante, né? Porque eu acho justo que as escolas públicas, né, estaduais, municipais, federais, elas tenham um bom, né, nível de ensino público para que todos possam competir de igual para igual. Não essa história de cota, porque olha, ele fala, não, as minorias, sim, eu sou minoria, eu sou pobre e sou branco. E aí? Né? Eu sou minoria, mas não tem cota de jeito nenhum para mim. Para mim é só dificuldade, né? Porque sou pobre, sou servidor público, aposentado. E meu filho, né, era penalizado porque era meu filho. Meu filho sendo penalizado por ser meu filho. Mas graças a Deus, né? Deus é pai, não é padrasto, ele passou. Vai pagar, né? O FIES vai, né, emprestar esse dinheiro a ele, não é dado, ele não vai, eu não vou estar grato a governo algum, não vou estar grato a Bolsonaro, não vou estar grato a governos anteriores, porque ele vai pagar, isso é um empréstimo, tá certo? Ele vai pagar, nós vamos pagar a diferença, né, agora, porque o FIES não paga tudo, não financia tudo, é um empréstimo, ele não empresta tudo, né? Então a gente vai ter que pagar todo o resto, né? Uma parte da universidade, do curso, e mais transporte, alimentação, moradia, tudo mais, tá certo? Nós vamos ter que pagar. Os pais, né, de Roderick, da Rocha Leão Sobrinho. Mas ele está de parabéns, meu filho, te amo muito, você está de parabéns, eu vi a sua luta, a sua dedicação, você aí, com os pedaços, abdicou, abriu mão de muitos momentos de lazer para estudar, e a gente viu isso em casa, e agora você foi, né, laureado, foi contemplado, e está de parabéns. Passou na Universidade para Medicina, né, um curso bastante difícil de passar, né, não é fácil, muito concorrido o curso de Medicina, e você passou, você conquistou, foi uma conquista sua, né? Os merecimentos são seus, então receba meus parabéns, meu filho. Eu te amo muito, bastante, e desejo a você tudo de bom. Então agora a gente, né, vai dar sequência ao nosso programa Panorama Popular, e a gente vai falar de um momento triste agora, né? Triste para toda a nação brasileira, triste para o mundo, né? Uma matéria internacional, né, que diz respeito a essa gripe horrível, terrível, né, que começou no Japão, na China, né? Na China, e está se alastrando, né, pelo mundo inteiro. Já está aí na Itália, França, lá naquela península ali
os países ali orientais, China e tal, ela já está, né, causando muitos transtornos, e a gente pede a Deus com muita fé e muita força, né, que interceda junto aos povos do mundo para que essa gripe não venha a ser assim uma devastação na humanidade. Mas o que é assim bastante preocupante é que o Ministério da Saúde do Brasil e a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmam o primeiro caso do coronavírus. Primeiro caso confirmado em São Paulo. A pessoa veio da Itália, mas passou na França, né? E está sendo investigado todo o processo para saber de onde realmente veio e também investigado com quem esse cidadão, né, que contraiu o coronavírus e está aqui no Brasil sendo atendido já, né, medicado e querendo o Ministério e a Secretaria de Saúde de São Paulo, né, querendo descobrir com quem esse cidadão manteve contato, né, com sua família, com contato direto e contatos indiretos também, pessoas que apertaram sua mão, que o cumprimentaram, que estiveram em seu espaço por alguns momentos. É muito importante que cada pessoa, né, procure, né, a Secretaria de Saúde de São Paulo, o Ministério de Saúde, para, né, fazer os exames e ir para a quarentena e se precaver para não alastrar essa coronavírus, tá? Então a gente separou uma declaração, né, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde de São Paulo aqui para vocês ouvirem, ver aí que o caso é sério e a gente tem que estar, né, alerta, focado, para que a gente possa evitar contatos com multidões e contatos com pessoas, inclusive pessoas de aparência doentia, ou que esteja tossindo, ou que esteja resfriado. É muito importante a gente, né, se afastar disso tudo, né, para a gente se precaver. Mas vamos ver o vídeo agora, né, do pronunciamento do Ministério da Saúde e pronunciamento da Secretaria de Saúde de São Paulo. Bom dia a todos e a todas. Hoje nós antecipamos, normalmente nós fazemos esses boletins às 16 horas, mas como eu disse no início, se tiver alguma mudança, algum patamar, a gente antecipa e nesses casos eu estarei presente com vocês, junto com o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, aqui à minha esquerda, José Henrique Guerma Ferreira,
Paulo Rossi Menezes, que é coordenador de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que é à minha direita o João Gabardo dos Reis, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Wanderson Kleber de Oliveira, vocês quase não conhecem, está aqui, secretário de Vigilância em Saúde, Jurandir Frutuoso está aqui representando o conjunto do CONAS, que são o Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, e o Nilo Bretas Júnior, que é o coordenador técnico do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Bom, conforme o coronavírus vai se disseminando, na semana passada, nas avaliações que nós fizemos, nós havíamos feito o painel global. Aqueles que estavam aqui viram que nós começamos com somente a província de Wuhan, depois passamos para toda a China, depois passamos para, me corrija se eu estiver errado, 8 países, Japão, Coreia, vocês devem ter ali Singapura, basicamente aquela península asiática. Na sexta-feira, a situação na Europa ela se mantinha com aqueles números habituais. Casos importados, pontualmente, a Itália, na sexta-feira, comunicou o primeiro óbito, e na segunda-feira a Itália comunicou 9 óbitos e fez todo aquele movimento em relação ali ao entorno de Milão. Naquele momento, o Ministério da Saúde, através também aqui da Secretaria de Vigilância, o Gabardo, colocamos também a Itália como país onde, se você é procedente desta região que tem uma transmissão sustentada e caso apresente casos de febre, tosse, enfim, respiratórios, os profissionais de saúde já podiam fazer o nexo com uma possibilidade dessa doença. Ao fazermos esse procedimento e comunicarmos a toda a rede, um paciente vindo, daqui a pouco vocês vão ter o passo a passo, mas um paciente que ficou na Itália do dia 9 até o dia 21 de fevereiro, chegou, Socorro Grosso, nosso representante da Pan-Americana de Saúde, da Mundial de Saúde também está aqui. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril, ou de tosse, ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem e na segunda-feira procurou uma unidade de saúde e, em função do nexo com a Itália, lá o pronto atendimento que foi dado e o padrão de excelência que foi dado no atendimento do Hospital Albert Einstein foi digno de nota, porque coletou o material e o Einstein ele adotou o mesmo padrão de excelência nas PCRs do Ministério da Saúde. Com isso, quando ele confirma positivo, ali naquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde, já como uma prática de cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. A partir dali começa-se todo um trabalho de localização de quais são os contatos que a gente coloca próximo, contatos eventuais. Os próximos são a esposa, pessoas que estão em contato prolongado e íntimo. E os contatos eventuais são pessoas que ficaram alguns instantes, alguns momentos com esse paciente. O Adolfo Lutz recebe o material, o Adolfo Lutz concluiu o material num tempo muito bom. O Adolfo Lutz foi de uma agilidade muito intensa. Então nós já tínhamos a confirmação, o que só reforçava o caso positivo já diagnosticado laboratorialmente pelo Einstein. A partir desse momento, nós
no início explicamos para vocês os degraus que a gente toma de medidas em relação a uma situação como essa. Então nós tínhamos o primeiro nível, o segundo nível de alerta, o terceiro, que é a emergência em saúde de interesse nacional, nós só tomaríamos quando tivéssemos o primeiro caso. Mas nós antecipamos e adotamos a emergência em saúde de interesse nacional por conta de todos os preparativos que foram feitos em função da quarentena, das pessoas que saíram de Wuhan. Então, do ponto de vista de status sanitário, não muda porque nós já tínhamos tomado essa medida dias atrás. Essa doença é uma síndrome gripal, é uma gripe, ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos, vocês vão ver na apresentação. Os pacientes jovens são muito poupados. Até por isso eu entendo um pouco da reação da Itália, porque é um dos países que tem o maior número de idosos do mundo. Então eles lá devem ter um comportamento da doença típico de uma sociedade extremamente de muitos idosos. Nós estamos no hemisfério sul, nessa semana, acho que foi segunda-feira, Argélia. Ontem, terça-feira foi Argélia, né? E o Brasil agora confirmando. Então, no hemisfério sul, agora que nós vamos ver como que esse vírus vai se comportar numa situação de um país tropical, em pleno verão, como que vai ser o padrão de comportamento. É um vírus novo, tanto ele pode manter o mesmo padrão de comportamento de transmissão que ele tem no hemisfério norte, onde basicamente você tem o frio, você tem a temperatura, como um fator onde ele já está se colocando, já se percebe como é o comportamento do vírus, e agora no hemisfério sul a gente começa agora a perceber qual vai ser o comportamento do vírus. Os números de casos em função de toda a rede de comunicação global que existe, é quase como se vocês estivessem todos acompanhando em tempo real uma situação, e isso acaba transmitindo para as pessoas toda uma sensação de estresse muito grande. Mas nos números globais, quando a gente olha a China com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, já convivendo com esse quadro desde provavelmente novembro, mas oficialmente dezembro, ela já com 70 mil casos, você consegue ter mais ou menos qual é o grau de transmissibilidade e qual é o grau de letalidade, que são perguntas que no início a gente fica muito sem ter condições de responder, mas que agora a gente já começa a ter volume científico para começar a ter essa percepção. Há sempre uma dúvida, um questionamento, como que se faz com fronteiras, o que se faz com os voos. O mundo é globalizado, o mundo é conectado. Esse paciente saiu da Itália, mas ele foi para conexão em Paris, quer dizer, o voo era procedente da França, não era procedente da Itália. Então isso é comunicado para a Mundial da Saúde, que vai fazer os contatos, tem pessoas de outros países, enfim, é uma situação em que a gente fica tentando mapear para entender o deslocamento das pessoas e dos vírus. Aumenta a nossa vigilância e a nossa preparativo para atendimento. São Paulo é a nossa cidade mais populosa, é uma cidade e o Brasil de uma comunidade, se temos uma comunidade chinesa baixa e um trânsito baixo da China para com o Brasil, já com a Itália e com os países europeus, nós temos uma comunicação, comunidades muito extensas, e a gente percebe que esse trânsito de pessoas ele deve se intensificar, porque as pessoas com receio antecipam a volta, antecipam voltas de férias, aqueles que estão fazendo intercâmbio, que estão fazendo longas permanências, decidem voltar para o Brasil, então a gente vai monitorar essa situação da melhor maneira, para que a gente possa ir mapeando e ir fazendo o controle das situações. Nós vamos organizar essa nossa coletiva aqui hoje
eu vou passar a palavra para o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, José Henrique, que tem sido permanentemente um braço do Ministério da Saúde. Depois o Wanderson vai mostrar para vocês, até para que vocês entendam o cenário, eu pedi para ele atualizar as informações globais, como que está, o que se sabe, como que se sabe, e no final a gente complementa com as falas daqueles que a gente entende que tenham algo a colaborar, e depois a gente abre aqui nessa sala mesmo para as perguntas que vocês eventualmente tenham que fazer. O caso, eu tenho que confirmar? Não, o caso está confirmado, já foi confirmado pelo Adolfo Lutz, mas eu falei no início, acho que todo mundo compreendeu. Então, meu amigo Zé Henrique Diama. Está aqui. Muito bom dia, senhores presentes. Então, como disse o senhor ministro, o caso está confirmado através de um exame feito no Instituto Adolfo Lutz, de um paciente que tinha um exame inicial no Hospital Albert Einstein de São Paulo. E então agora passamos por uma nova situação, uma nova fase de providências que já se começam a acontecer no sentido de mitigar os efeitos da doença. Agora podemos falar da doença aqui no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Estamos colaborando à medida de toda a nossa energia com o Ministério da Saúde. Teremos agora à tarde uma coletiva em São Paulo. Estão agora lá reunidos o nosso comitê de emergência. Já está, a partir de agora, às 11 horas, eles estariam reunidos. E vamos nos juntar a eles no sentido de também colocar as informações para a imprensa e para toda a população a respeito do que tem que ser feito agora, que não muda muito do que já tinha sido feito com os casos suspeitos, né? Mas agora temos a confirmação de uma patologia instalada neste paciente masculino de 61 anos, né? A Secretaria tem condições de, dentro da própria vigilância, que está sob a coordenadoria do controle de doenças, que está aqui o coordenador, que é o Paulo Menezes, de atuar nesta nova epidemia que vamos talvez enfrentar por aqui. Ainda não dá para dizer que estamos nesta situação aqui no Brasil. Temos um caso só confirmado. Vão aumentar o número de pessoas que serão consideradas suspeitas, porque aumentaram o número de países, né, que são considerados como os pacientes provenientes, terão que ser considerados também dos novos países que foram colocados nesta lista. Antes era só a China, agora já temos mais uns 14 países, né, que acho que 16, que iremos considerar. Então, gente, tá aí Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmam o primeiro caso do coronavírus no Brasil, de um cidadão de 61 anos, eles não identificam para proteger a família, que veio da Itália e também passou na França. Mas vocês estão vendo aí que o governo está agindo, o governo federal está agindo através do Ministério da Saúde, o governo de São Paulo também está agindo através da Secretaria de Saúde. E o caso é preocupante porque começou na China, mas já existe 16 países no mundo que contraíram o coronavírus. Então, quanto mais países, né, se inserem nessa relação do coronavírus, mais preocupante fica, porque existe, né, aquelas pessoas que viajam, né, aquelas pessoas que entram em outros países e voltam para a sua nação, ou pessoas que vêm para fazer turismo aqui, já vêm com o vírus e termina contaminando e prejudicando toda uma sociedade, um país. Mas, graças a Deus, pelo que a gente viu aí,
né? No primeiro caso já foi descoberto, o Ministério já foi em cima, já está tratando, já está investigando. A Secretaria de São Paulo também está de parabéns o governo federal, de parabéns o governo de São Paulo, no que se refere a evitar, né, o alastramento dessa gripe terrível que é o coronavírus. A gente vai aguardar agora, não é momento para desespero, porque foi detectado e está sendo tratado, né, vai ser chamado aquelas pessoas que tiveram contato com esse cidadão, e essas pessoas vão se tratar, vão, né, evitar contato com outras pessoas, para que o caso não se alastre. A gente, né, pede a Deus com muita fé e também alerta a todos que, né, por exemplo, terminou o carnaval agora, as pessoas não continuem aí, né, se aglomerando, olhando, indo para grandes movimentos, tá? Agora, não é nesse momento, como disse, né, o representante, o secretário de São Paulo, que aumento para desespero. Não, já foi detectado, está tratando, é apenas um caso, né, não é para ninguém se desesperar, de jeito nenhum, tá? Então, vamos só evitar, tomar as medidas, lavar bem as mãos, né? Qualquer gripe que você adquirir, vai logo buscar, né, um tratamento de saúde, buscar aí as UPAs, os hospitais regionais, os hospitais públicos, e se tratar, né, com antecedência. Aí elimina a possibilidade, através de exames e de exames clínicos e laboratoriais, e aí você fica tranquilo, tá certo? Então, nesse momento, não é para desespero, isso é um momento para tomar cuidado, tá? Aqui não é um alerta para ninguém se desesperar, isso é um alerta, né, que o próprio Ministério da Saúde está dando. Isso foi aí uma coletiva, uma entrevista coletiva, vocês viram, né, onde o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde, né, se pronunciaram e já estão tratando o caso, né, devidamente. E agora vamos falar um pouco do General Heleno. O General Heleno foi flagrado em um vídeo onde ele, né, disse um palavrão que eu não vou repetir, e também depois contra o Congresso Nacional, afirmando categoricamente que o Congresso Nacional está chantageando o governo, né, executivo, o poder executivo. Olha, gente, nós temos 3 poderes independentes. Democraticamente, deveria cada um fazer a sua parte. Tá certo? O poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Ocorre que os poderes estão se atropelando. Isso não pode. Olha, quem foi eleito para executar foi o poder executivo. Nós, brasileiros, escolhemos o representante maior da nação, que é o poder executivo, o representante do poder executivo, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ocorre que o Congresso Nacional, né, as 2 casas, o Senado e a Câmara Federal, eles estão acostumados, né, a fazer barganhas, a pedir privilégios para poder votar, para poder aprovar projetos do Executivo, e isso não é o papel, tá certo, daquelas casas legislativas, do Senado e da Câmara Federal. O papel deles é analisar se for correto, se for em benefício da nação brasileira, o projeto deve ser aprovado. Se não, deve ser, né, reprovado. Agora, só aprovar projetos se tiver algum ganho, aí isso é crime. Isso é inconstitucional. Tá? É um crime contra a nação, é chantagem mesmo. O General Heleno está corretíssimo. Essa é uma prática que vem há décadas já,
tá? E vem crescendo. E quando bateu no presidente Jair Messias Bolsonaro, ele encerrou com isso. E essa foi uma das promessas de campanha do presidente que o fizeram se eleger. Uma campanha forte, voltada para a transparência e anticorrupção. Isso é uma forma de corromper o governo federal, né, o executivo. E o nosso presidente não tem, né, permitido, não tem aceitado, não tem digerido, tem protestado, tem afastado isso do governo dele, essa forma de governar, né, que é através da chantagem, da troca de favores e da concessão de privilégio. O presidente não tem aceitado. Seus ministros indignados, né, têm falado, têm protestado, e foi flagrado o general Heleno dizendo aquilo que todo brasileiro correto, todo brasileiro de bem, todo brasileiro que é contra a corrupção tem vontade de dizer, mas que o judiciário tem ameaçado, né? Quem falar mal dos poderosos pode ser preso, né? E isso é um absurdo. Que onde é que está a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né? Senhores ministros. Então, vamos ouvir aí o que diz esse vídeo para nós. Diga lá, Augusto. Olha que o que disse o general Heleno é o que os brasileiros decentes pensam e é a verdade. Eu subscrevo a frase dele. É claro que dita por um membro do governo cria esse tipo de problema. Essas reações, como eu não ocupo nenhum cargo, eu digo o Congresso chantageia o governo. Todo o Congresso brasileiro de uns tempos para cá chantageia o governo, age de modo chantagista. Não há outra palavra para qualificar o que faz o Congresso com o orçamento. Eles querem cada vez mais verbas, eles votam o fundo partidário, eles votam o fundo eleitoral, aprovam. Agora eles querem mais nacos do orçamento que deixa uma sobra de dinheiro para o governo que não basta para fazer nem 1% do que é necessário em investimentos públicos. Agora vem com essa conversinha, Rodrigo Maia, de a democracia e tal. Eles não agem de modo democrático. Eles estão violando a Constituição ao implantar um parlamentarismo de fato. É o que está acontecendo. O Rodrigo Maia se julga primeiro-ministro. Agora fala radical, ideológico. O que há de ideologia nisso? Qual é a ideologia? Eu, por exemplo, não sei qual é a do general Heleno e eu afirmo que o Congresso é chantagista. E quero que o Rodrigo Maia explique por que ele fica tão incomodado. Ele reage assim porque todos os congressistas são atores prontos para defender aí, fazer a defesa corporativista da instituição. Nós aqui defendemos o Congresso como instituição, né? O Congresso é indispensável ao regime democrático, mas a gente diz o que pensa dos integrantes do Congresso. E a maioria do Congresso, que é controlado, ainda as decisões estão nas mãos do Centrão, e o Centrão é um bando que comete qualquer crime para ganhar dinheiro. Você tem no Congresso vários condenados, a bancada dos prontuários talvez seja a maior do Congresso. Então vem com esse mimimi. Eu, se fosse o general Heleno, é que ele tem interesse em pacificar politicamente a relação. Eu nem retiraria o que disse, não. É isso mesmo. Eu só diria, olha, pena que eu disse um palavrão, tal, porque isso é chato. O resto é a verdade. Concordo com o jornalista da Jovem Pan, Augusto Nunes, quando ele diz que se fosse o general Heleno não teria uma palavra a não ser o palavrão, né? Por questões óbvias. Palavrão, muitas pessoas, né, que não gostam de palavrões escutaram também. Mas o resto, a essência do que diz o general Heleno é toda a verdade. O Congresso é um Congresso viciado, só pensa em si, não pensa no povo brasileiro, nem pensa na nação brasileira.
E agora a gente vai para o intervalo comercial e volta já. Espere aí um pouquinho. Vá pro divulgo. O verão chegou e arrebentou na Estilos Importes. Coloriu geral, blusas de malha, polo, calças e bermudas jeans, promoção de bermuda moletom, roupas de praia, carteira masculina, bolsas femininas, cintos e sapatos femininos e masculinos, perfumes e muito mais. Tudo com um precinho que dá no seu bolso. Venha e comprove, mas venha correndo, ou você vai perder o show de preços baixos. Estilos Importes. WhatsApp 81988274850. Galeria Elizabeth Santos, Rua da Soledade 3, Centro Palmares, Pernambuco. Próximo ao Hotel Luar Palace. Churrascaria Boi na Brasa, seu point em Palmares, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. Venha curtir diariamente o excelente atendimento oferecido aos clientes. Almoço, petiscos, bebidas, todo o serviço bem a gosto do cliente. Dispõe ainda de playground, música ao vivo nos finais de semana, karaokê, telão para os dias de futebol ao vivo e uma equipe de seguranças bem treinados para garantir a segurança de todos. Tudo isso preparado com exclusividade para você e sua família. Venha e comprove. A Churrascaria Boi na Brasa garante excelência no atendimento. WhatsApp 81996145299. Avenida Luiz de França, 1355. Palmares, Pernambuco, Brasil. Medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farmabrito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão, profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farmabrito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo: 3662-2705, com atendimento especial. Farmabrito tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito, cuidando da sua saúde com atendimento especial. A RC Móveis e Decorações realiza seus sonhos e decora sua casa com estilo, requinte e qualidade. A RC Móveis dispõe de uma equipe de profissionais competentes para lhe auxiliar na decoração da sua casa. Planejamos seu espaço, fazemos cozinhas, quartos e home. Tudo planejado. Faça seu orçamento. É grátis. Aqui seus sonhos se tornam realidade. Fone 81-3662-1245. Rua da Conceição, número 1200, no centro de Palmares. RC Móveis, um espaço com seu estilo. A ETESP, Escola Técnica de Saúde Pública dos Palmares, informa que estão abertas as matrículas para os cursos técnicos de Laboratório em Análises Clínicas, Técnico de Vigilância em Saúde e Técnico de Agente Comunitário de Saúde, todos com diplomas autorizados pelo MEC via Sistec, além de cursos de qualificação profissional em farmácias e drogarias, ASB, Auxiliar de Saúde Bucal, Analista de Águas, Flebotomia, Taxidermia, Cuidador de Idosos, Perícia Ambiental, Auxiliar de Sala de Parto, neonatal, entre outros. Início das aulas, dia 2 de março de 2020. Inscrições grátis pelo site www.espalmares.com.br ou na rua Dom Expedito Lopes, número 32, bairro Modelo, Palmares, Pernambuco, no prédio do Senege, Escola São José, por trás do INSS. Fone 81997715309. Falar com Leonardo ou 996547968. Falar com o professor Amaro ou 98482-7028. Falar com o professor João. Escola Técnica de Saúde Pública dos Palmares. Olha, gente, agora nós escolhemos um vídeo que esclarece essa convocação para
o apoio ao governo federal, ao governo de Jair Messias Bolsonaro, no dia 15 de março, que gerou uma confusão tremenda. Alguns partidos, alguns políticos, alguns deputados, senadores de oposição, querem até abrir um processo de impeachment, porque o presidente convocou o povo para ir às ruas no dia 15 de março. No que o presidente diz que não convocou. Quem convocou foi o general Heleno. O general Heleno convocou o povo às ruas, porque já não aguenta mais tanta chantagem por parte do Congresso Nacional. Então, o general convocou toda a população brasileira para no dia 15 de março ir às ruas protestar contra a chantagem, contra o descaso, a falta de atenção, de compromisso, contra a corrupção instalada dentro do Congresso Nacional. Então é muito importante que todos nós, brasileiros, que acreditam nesse governo, que acredita no governo federal, que acredita no governo de Jair Messias Bolsonaro, vá às ruas, pacificamente protestar e pedir que o Congresso Nacional pare com essa chantagem, porque não leva ao país absolutamente nada, só diminui e denigra a imagem do Brasil lá fora, e isso prejudicando investimentos do exterior para cá, de dinheiro externo para dentro da nação. Porque quem vai acreditar num país corrupto que não quer se largar desse mal terrível que é a corrupção dentro do governo? Então, veja bem, a gente vê aí o Congresso querendo 30 bilhões, tá certo, para ele gerir. Olha, quem precisa de dinheiro para gerir, para investir, fazer novos investimentos, para investir na saúde, para investir na educação, para gerar emprego, para gerar renda, para inclusive fazer ações sociais, é o governo executivo. O governo legislativo é para legislar, não para executar. Então, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, e o Alcolumbre, presidente do Senado, eles querem se tornar primeiro-ministro. Daqui a pouco eles querem ser um primeiro-ministro e o outro super-ministro. E Jair Bolsonaro, presidente da República, eleito democraticamente, se tornar uma figura decorativa. Isso é inconstitucional, isso é antidemocrático. Se eles querem transformar o país num governo parlamentarista, eles devem ir às ruas, saber do povo, porque tem que ser através do povo que é mudada a Constituição Federal Brasileira. Mas não, eles estão fazendo um parlamentarismo branco, forçado a pulso, tá? Querendo empurrar o governo, colocar o governo entre a espada e a parede. E isso o povo brasileiro não vai permitir. Dia 15 de março, todos nós na rua, mas vamos ouvir esse vídeo que esclarece, ponto a ponto, o que é que o parlamento brasileiro quer fazer. Fala galera, Alessandro Loyola aqui. Eu estou no meio do plantão hoje, mas aproveitando o intervalo entre um paciente e outro, eu queria te explicar exatamente o que está acontecendo aí, qual a causa dessa movimentação toda em relação ao dia 15 de março. Então é o seguinte, para você realmente entender todo esse barulho sobre as manifestações que estão sendo agendadas para o dia 15 e para entender a chantagem criminosa que o Congresso está fazendo com o presidente e sobre essa chantagem que o general Heleno mandou um flora-se, você precisa entender como que funciona o orçamento do governo. O governo ele usa 3 ferramentas para poder manusear o orçamento. O PPA, que é o Plano Plurianual, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
O PPA é um plano geral dos objetivos e metas que o governo pretende implantar no médio e no longo prazo. Ele vê lá o que ele quer fazer, quais são os resultados que ele quer obter com aquele plano e apresenta esse PPA a cada 4 anos. O PPA está previsto no artigo 165 da Constituição Federal e foi regulamentado pelo decreto 2829, de 29 de outubro de 98. Sempre que um presidente assume o governo, ele tem até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato dele para encaminhar para o Congresso o PPA. É o Congresso Nacional que vota e aprova esse PPA até o final daquele mesmo ano. O projeto do plano plurianual do governo Bolsonaro, ele foi sancionado no dia 27 de dezembro de 2019. Ele apresentou o PPA e o Congresso sancionou e disse que o Brasil tem que gastar 6,8 trilhões de reais do início de 2020, desse ano agora, até o final de 2023. O PPA sempre vale do primeiro ano do governo até o primeiro ano do governo seguinte, que é para poder manter uma certa linearidade nos gastos que o governo faz. Uma vez que você aprova lá e passa o PPA pelo Congresso, aí agora é a hora de você definir quais vão ser as leis de diretrizes orçamentárias, que é a LDO. A LDO, ela orienta, enquanto o PPA orienta a cada 4 anos, a LDO orienta ano a ano o que vai ser feito daquele PPA. Mas aqui tem um detalhe importante. A LDO, ela é apresentada num ano para valer no ano seguinte. Então, ano passado, em 2019, o Bolsonaro ainda estava debaixo da LDO que tinha sido aprovada no governo Temer. Esse ano agora, em 2020, ele começa realmente a utilizar a LDO que ele apresentou lá para o Congresso no ano passado. Ele viu lá quanto que sobrou do caixa, fez uma estimativa de quanto que o governo ia ter de receita, quanto que ele poderia apresentar e foi lá e deu isso para o Congresso. Olha, eu posso gastar tanto, vamos receber tanto, beleza. E isso virou a tal da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, que é uma visão mais realista do que realmente o governo vai poder fazer. Quando o presidente elabora a LOA, ele manda de novo para o Congresso para a chamada Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, é a tal da CMO. E lá na CMO os caras fazem as modificações que eles acham necessárias e a lei segue. Então todo ano, quando começa o ano, o presidente está sujeito a uma LOA, uma Lei Orçamentária Anual, que foi aprovada pelo Congresso. Ele não pode gastar nenhum dinheiro que não esteja previsto na LOA. Se de repente, durante o ano, ele tiver a necessidade, acontecer alguma despesa inesperada lá e ele vai ter que gastar acima do que está previsto na LOA, aí nesse caso, o presidente, o Poder Executivo, emite uma medida provisória e manda esse pedido para ser aprovado lá no Congresso Nacional. Fala, olha, eu preciso de um crédito especial, eu preciso que você aumente meu cheque especial, por exemplo, porque apareceu esse gasto novo. Aí o Congresso pode aprovar isso ou não. E pode acontecer o inverso, do governo ter que dar uma brecada nos gastos dele. De repente ele viu que o negócio está indo muito rápido, está indo rápido demais, eu vou gastar demais, eu vou estourar meu cheque especial no final do ano. Aí nesse caso, o presidente também pode editar um decreto que limita, que autoriza ele a gastar menos do que o que estava previsto na LOA. Mais uma vez, isso é chamado decreto de contingenciamento. E aí esses decretos são mandados também para o Congresso, que tem que autorizar essa redução dos gastos ou não. O governo, então, ele pode gastar mais ou menos do que está previsto na lei orçamentária, mas isso vai depender sempre de uma autorização do Congresso. O problema começa quando você vê que 94% do orçamento do governo consiste de despesas obrigatórias previstas na lei, como aposentadoria, gasto com saúde, educação e por aí vai. Sobra só 6% de toda a montanha de dinheiro que o governo recebe, sobra só 6% que ele pode fazer com o que a gente chama de gastos discricionários ou despesas discricionárias. Só 6% o governo pode manusear, aquele dinheiro está na mão dele para ele gastar mais ou menos como ele quer. Nesse ano agora, de 2020, a lei orçamentária que foi aprovada, ela prevê 3,6 trilhões de reais que o governo pode gastar, mas só 104 bilhões, 6%,
é que o governo federal pode utilizar com as tais despesas discricionárias. Como as contas públicas do governo federal estão no vermelho desde 2014, o Paulo Guedes colocou para esse ano agora, de 2020, umas metas fiscais bem apertadas para ver se o governo sai do cheque especial. Os juros do cheque especial que o governo paga são caros pra caramba e eles emperram a economia inteira. Então, se você conseguir gastar menos e diminuir a dívida pública, os juros que o governo paga caem e o governo ganha mais folga, mais dinheiro para investir realmente em economia e beneficiar o povo, ao invés de ficar coletando impostos para poder encher o bolso de meia dúzia de banqueiros enquanto a gente paga os juros da dívida. Então, beleza, foi aprovada essa lei orçamentária, estava tudo indo bem, os planos para poder sanear a economia sem gerar inflação, escassez ou desemprego estavam funcionando, e graças à lei orçamentária elaborada pela equipe do presidente Bolsonaro e aprovada ano passado, as coisas tiveram um acerto muito fino e muito eficiente, a gente estava realmente começando a decolar. Depois de um ano de calibragem, agora que a gente vai conseguir fazer essa LOA valer e vamos conseguir botar o avião na pista para poder a economia decolar e o país ter progresso, o que o Congresso fez? Na hora que eles viram que o presidente ia ter essa eficiência e ia decolar com o avião dele, o Congresso foi e votou uma pequena alteração na lei orçamentária. Cada parlamentar e cada bancada de partido no Congresso, eles têm direito a uma fatia do orçamento da União, através do negócio chamado emenda impositiva. Essas emendas elas podem ser individuais ou emendas impositivas das bancadas. As emendas individuais que cada deputado pode colocar, quando a gente soma isso tudo, dá 9,5 bilhões de reais. E quando a gente soma as emendas que as bancadas parlamentares podem colocar, elas são mais ou menos 6 bilhões. Essas emendas, quando o deputado vai lá e coloca a emenda dele no orçamento, e ela é aprovada, o Poder Executivo tem a obrigação de dar aquele dinheiro. Não tem conversa, não tem negociação. A emenda impositiva foi aprovada, ela aparece no orçamento, o Poder Executivo tem que ir lá e tem que pagar. Aí, em novembro do ano passado, os parlamentares colocaram para poder rolar um projeto de lei que alterava a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Esse projeto terminou sendo votado e se tornou uma lei em 18 de novembro do ano passado, em 18 de dezembro de 2019. Quando esse projeto bateu na mão do presidente, ele viu que tinha um problema sério ali. Esse projeto, chamado PLN 51, Projeto de Lei do Congresso Nacional número 51, esse projeto ele tinha um artigo que tornava as emendas feitas pelo relator e pelas comissões como se elas fossem equivalentes às emendas impositivas. Então, além das emendas impositivas, que tem um gasto aqui dos deputados, além das emendas impositivas, que tem um gasto aqui das bancadas parlamentares, a gente também teria emendas impositivas dos relatores e das comissões de orçamento. Esses artigos espertinhos, assim, que são colocados no meio de um texto longo, de um projeto de lei, eles são chamados de jabuti em Brasília. O jabuti é como se fosse umas pegadinhas. O cara vai e coloca uma coisa absurda no meio do projeto de lei para ver se passa. Se colar, colou. Só que o jabuti que os congressistas colocaram na PLN 51, ela tirava nada menos que 30 bilhões de reais do orçamento do Executivo. Então o presidente ia ter 30 bilhões de reais a menos para gastar incentivando a economia ou para reduzir as dívidas do governo, que no final também termina incentivando a economia de uma certa forma. E cá entre nós, 30 bilhões de reais a mais nas mãos dos deputados num ano de eleição, isso vai ser pulverizado só para ganhar voto. Isso não vai mudar os rumos da economia nacional, nem vai ser utilizado em prol do desenvolvimento da nação. Essa grana toda vai ser utilizada para poder fazer campanha, sem contar uma parte dela que vai ser desviada para o bolso lá de alguns espertalhões, aí, como a gente já viu. O presidente foi lá então e votou o artigo 52 do projeto de lei 51/2019. Depois do carnaval, agora passando o carnaval, o Congresso vai avaliar se ele mantém esse veto do presidente e abre mão dos 30 bilhões ou se ele derruba o veto
e manda a conta do manda a conta dos 30 bi para o governo e manda as contas do governo para as cucuias. Se o Congresso derrubar o veto do presidente, isso pode inviabilizar o plano fiscal elaborado pelo Paulo Guedes e pode colocar o próprio presidente Bolsonaro numa armadilha terrível, porque para ele conseguir fazer o que está previsto na LOA, na Lei Orçamentária Anual, ele vai ter que pedir um dinheiro a mais para o Congresso. Afinal de contas, ele já tinha um dinheirinho reduzido. Tiraram 30 bi e querem que ele faça a mesma coisa com menos dinheiro. Ele vai ter que ir lá no Congresso e pedir um caixa a mais, um bônus. Se esse dinheiro não for autorizado pelo Congresso, o presidente Bolsonaro fecha o ano com as contas fora do que foi previsto na lei e sem ter feito o que ele era obrigado a fazer. Isso significa um processo de impeachment. Essa é a chantagem que o Congresso está fazendo. O Congresso quer mandar no Poder Executivo e está ameaçando aumentar as despesas para depois condenar o governo por ter gasto além da conta ou não ter feito o suficiente. Isso torna o Poder Executivo refém do Congresso. A gente tem um presidente eleito, a gente vive numa democracia e a gente ama nosso país, mas a gente não é refém de canalha. Eu não aceito ser refém de canalha, menos ainda um canalha que se acha dono de 57 milhões de eleitores, sendo que ele mesmo carrega 74 mil votos no bolso. Essa é a revolta do general Heleno, essa é a sacanagem que o Congresso está fazendo com o governo. Está criando uma armadilha para poder remover um presidente democraticamente eleito a partir de alterações do orçamento que o próprio Congresso fez. Ele planta a armadilha e depois vai lá dar um tiro no cara. Essa é a revolta do Heleno, essa é a revolta de nós todos e esse é o motivo pelo qual a gente tem que ir às ruas no dia 15 de março. Sacou? Um abraço, galera. Você sacou? Sacou? No dia 15, vamos às ruas apoiar o presidente Jair Messias Bolsonaro e fazer com que o Congresso Nacional desista dessa chantagem e tentar destruir o Executivo Federal, né, o nosso governo federal. Então, tá aí. Dia 15 de março, povo nas ruas e o Congresso se aquieta. Já dizia Ulisses Guimarães, o saudoso. O político só tem medo de povo nas ruas. Então, a gente aqui agora vai dar uma boa notícia, que é a Estilo Importes. Está fazendo uma grande promoção. Nessa quinta, sexta e sábado, tá? Você está aí precisando de calças, a Estilo Importe está fazendo uma promoção de calças que é de R$60 por apenas R$30. Também está fazendo promoções de bermudas Lacoste, que é de R$ 49,90 por R$25. Olha aí, uma bermuda legal, bonita, Lacoste, por R$25. Vai lá, vai ver. Também tem tênis, tá? A Estilo Importes tá fazendo promoção de tênis de R$60 por apenas R$45. É bom você ir lá ver, né, ver seu gosto. A Estilo Importes fica na Rua Coronel Isácio, na Galeria Elizabeth Santos. Tá? Se você quiser algum esclarecimento, você pode passar um zap ou ligar, né? O zap é 819-8827-4850. Vou repetir. 98827-4850. Estilo Importes. Nosso programa chegou ao fim. Agora só terça-feira que vem, às 11 horas da manhã, nós teremos mais programa Panorama Popular na TV Net. Hoje fica o recado para você, né, acompanhar o programa Panorama Popular da Rádio Farol FM 90.7, que vai, né, levar a pediatra, a doutora Deise Lira,
para falar sobre as questões das crianças que urinam à noite e como corrigir essa deficiência dessas crianças sem causar traumas, tá? Então, se você tem uma criança ou conhece alguém que tem uma criança que faz xixi à noite, isso não é porque ela quer, não. É porque ela tem problema. Então, a gente tem que cuidar sem causar trauma para essa criança, tá certo? Então, o programa Panorama Popular na Rádio Farol FM, sábado, a partir das 10 horas da manhã, traz a pediatra doutora Deise Lira. Conto com vocês. Um beijo no coração. Paz e bem. De Palmares, Manoca Leão.